Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar mais um vídeo para vocês. O tema de hoje é reavivamento moderno, reavivamentos modernos. O que significa um reavivamento moderno? É a pessoa que quer reviver, voltar ao primeiro amor. Aquela pessoa está no mundo de hoje, ela está esquecida, alguma parte da sua vida que ela fez parte de uma igreja, que ela não determina da religião, que ela não importa, que ela fez parte de uma igreja, que era católica, presbiteriana, batista, que ela cresceu no amplo da igreja, só que ela chegou a um ápice da sua vida que ela acabou se afastando, que ela acabou abandonando aquele sentimento, aquela vontade que ela tinha quando frequentava a igreja. Era aquela ampla vontade, que era de fazer parte da igreja, que era de contribuir. E hoje ela não faz mais parte de nada disso. Ela não pega uma Bíblia Sagrada para ler, ela não ora mais. Então, é um reavivamento que a pessoa tem, que está esquecida, ela precisa voltar, viver o que ela viveu no passado. De buscar o primeiro amor, de aceitar Jesus em sua vida, em seu coração. E se não quiser fazer parte da igreja, mais de orar todo dia, de ler a Bíblia todo dia, de ficar em comunhão com Deus. Então, por isso, hoje eu trago esse tema. Mas antes de eu falar, todos as passagens da Bíblia, o capítulo, o versículo, vamos fazer uma oração, para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia, por essas horas, minutos e segundos que eu estou aqui de novo, Senhor. Trazendo a Tua palavra, trazendo um novo tema hoje. De a pessoa reviver, o que viveu no passado. Sim, reaviver. E voltar a reaviver agora no futuro, no presente e no futuro. Para voltar ao primeiro amor, que é aceitar ao Senhor em seus corações. Ela ou ele, precisa, voltar ao primeiro amor. Por isso, Senhor, fique comigo nesta hora, minutos e segundos dessa noite maravilhosa, que eu possa trazer essa palavra, que eu possa mexer com os corações das pessoas, com esse tema, com essa pregação, para que eu possa levar a Tua palavra, Senhor, para todo mundo, todo mundo que assistir o meu vídeo, que ela possa se sentir tocado ou tocada. Por isso, Senhor, me fortaleça, me ajude. Eu sou seu servo hoje à noite, Senhor, sempre serei. Fique comigo. Tudo isso peço e agradeço em nome do meu Salvador Jesus Cristo e oro. Amém. Então, irmãos e irmãs em Cristo, vamos começar esse tema em 2 Coríntios, capítulo 7, e os versos 9 a 11. 2 Coríntios, capítulo 7, versículos do 9 ao 11. Agora me alegro não porque fostes constritados, mas porque fostes constritados para arrependimento, pois fostes constritados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofrereis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto ao cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita, em tudo destas provas de estardes inocentes nesse assunto. O que isso quer dizer? O que Paulo está falando para a igreja de Coríntios? Quer dizer, as pessoas, está dentro da igreja, dentro da ampla igreja, está pregando a palavra para as pessoas, mas em seu coração, em seu sentimento, está vazio, está um buraco negro,
cara, não está levando sério a palavra de Deus. Era isso que Paulo quer dizer aqui, que era para a igreja de Coríntios. Ele está reavivendo de novo aquelas pessoas que eram dentro daquela igreja. Por que Paulo falou a igreja de Coríntios, que era a igreja de Filipos, que era os filipenses, que era a igreja que era de Éfeso? Por quê? Porque Paulo queria incentivar as pessoas a voltar ao primeiro amor. Era a intenção de Paulo, foi essa missão que Cristo deu para Paulo, que era de pregar aos gentios. Antes os discípulos pregavam para a nação judeia, que era para os israelitas, que ele não podia pregar para as nações fora de Israel. Paulo já pregou, foi pregando para os gentios. Essa era a missão de Deus para Paulo. Vamos voltar para o capítulo 7, o versículo 1. Tendo, pois, amados, tais promessas, purificamo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. É mais um versículo que Paulo está falando para a igreja se arrepender de seus pecados, para voltar ao primeiro amor. Capítulo 6, e os versos 17 e 18, que era de 2 Coríntios, continua ainda em 2 Coríntios, capítulo 6, versos 17 e 18. Por isso retirai-vos do meio deles, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, eu vos receberei. Serei vosso pai e vós serei para mim, filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Quer dizer, o que Deus está falando aqui? O que Jesus está falando? Para voltar para Ele. Para que a igreja possa voltar para Ele. Que Ele está recebendo de braços abertos. Recebeu quando Ele estava aqui na terra, e ainda recebe. Quando Ele está no céu, habitando no céu. Capítulo 12, os versos de 2 a 4. Capítulo 12, 2 Coríntios, capítulo 12, e os versos de 2 a 4. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, e quais não é lícito ao homem referir. Quer dizer, o que Paulo está falando aqui? Que era para a igreja de Coríntios. Que ele conhece um homem. Que ele conhece a Jesus Cristo. Que foi arrebatado ao céu. Que ele está no terceiro céu, junto ao Pai. À direita do Pai. Que sofreu todas as calamidades quando ele estava aqui na terra. Todo o sofrimento. Que foi morto na cruz. Que foi atentado por Satanás. Mas resistiu, venceu. Que Jesus fala... alivia os seus corações, não sofras, eu venci o mundo. Se Jesus fala isso, por que nós não temos a capacidade de segui-lo e de ter esperança nas suas palavras? 1 Pedro, capítulo 3, os versos de 3 a 4. 1 Pedro, capítulo 3, versos de 3 a 4. Não seja o adorno da esposa que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, um homem interior do coração, unindo incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O que Pedro está falando aqui? Que a vida tem que ser exemplar. Você tem que ser exemplar na vida. Com as pessoas. Que você tem que reviver esse amor que Deus tem por você. Você tem que seguir esse amor.
cara, com as pessoas, cara, no seu casamento, cara, com a sua esposa, com o seu esposo. Cara, você tem que reaviver. Cara, você tem que buscar esse amor. Cara, aceitar Jesus em seu coração. Cara, de ter o amor de Deus em seu coração. Cara, não só aceitar Jesus Cristo, mas, cara, continuar traindo a sua esposa. Cara, ela traindo o seu esposo. Cara, fazer coisas erradas. Não adianta nada. Cara, tem que ser exemplo de Cristo. Cara, respeitar o seu marido e respeitar a sua esposa. Ele respeitar as pessoas fora de sua casa, cara, na sociedade. Mesmo que a pessoa seja ímpia com você, que ela seja mal criada, cara, você deve orar por aquela pessoa, cara, você deve respeitá-la. Capítulo 2, o verso 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros, que sois a vós abutres das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Quer dizer, aquela pessoa que peca, aquela pessoa que não se confessa, que ela está fazendo guerra contra a sua alma. E além de estar pecando contra o Espírito Santo. O Espírito Santo te chama, te chama, te chama e você o nega. Você não confessa o seu pecado para Deus. Tem que confessar. Tem que confessar o seu pecado. Não machuque a sua alma. Vamos para o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 7 e o verso 16. Evangelho de Mateus, capítulo 7 e o verso 16. Os próprios pastores mesmo, que pregam a palavra de Deus, machuca a sua alma, pecando. Capítulo 7, verso 16. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos arbolhos? É o versículo 16, eu acabei lendo o versículo 16, mas a continuação no 17. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Se você faz coisas boas, se você é uma pessoa boa, que tem Deus no coração, que respeita as pessoas, você vai colher coisas boas. Agora, se você é ruim, não tem Deus no coração, você não aceita o Evangelho, você não aceita a Bíblia Sagrada, maltrata as pessoas, você vai colher coisas ruins. A palavra é bem clara. Mateus capítulo 5 e o verso 17 e 18. Mateus capítulo 5, os versos 17 e 18. Não penses que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. O que Mateus está falando aqui? O que Jesus falou em Mateus capítulo 5, versos 17 e 18? Que ele não veio revogar as leis. Igual a senhora Igreja Católica Romana, veio à terra para tirar 2 mandamentos. O mandamento que proíbe a adoração de imagens e esculturas e o mandamento que fala: lembrai-vos do sábado, o 7º dia, 6 dias trabalharás, fazer tudo a sua obra, mas no 7º dia descansarás. Santifique esse dia, que é o que Deus fala nos 10 mandamentos. Mas o que a igreja fez? Tirou esses 2 mandamentos. E no lugar do sábado, jogou domingos e festas. Errado. É o que Jesus está falando aqui. Não vim revogar as leis e os profetas. Você acha que ele veio aqui na terra para revogar a sua lei? Era a lei que mostrou para Moisés lá no Monte Sinai, que ela está em Êxodo capítulo 20. Você acha que ele vai revogar a sua própria lei?
não vai revogar, não veio revogar a sua lei, cara, e nem as palavras, cara, através dele, cara, para os profetas, cara, ele não veio mudar. Vamos para Salmos, lá no Velho Testamento. Salmos, capítulo 119. Salmos, capítulo 119 e os versos... o verso 45. E andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Quer dizer, que o profeta está falando aqui? Que ele vai andar com largueza, pois ele empenha, pelos preceitos de Deus. Ele anda retamente, ele anda na verdade. É o que nós devemos fazer. Versículos 142 e 172. Primeiro 142. A tua justiça é justa e eterna, e a tua lei é a própria verdade. Com certeza, que o profeta está falando aqui, a palavra de Deus é sempre verdade, não muda. As pessoas querem mudar, mas a palavra está escrita e não muda. Verso 172. A minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Quer dizer, todas as palavras, as leis, todos os mandamentos são justiça. É a justiça de Deus, não muda. Se você mudar, você está quebrando a lei. A sua alma está quebrada. Você está condenado. Salmos 40, o verso 8. Salmos 40 e o verso 8. Agradai-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Quer dizer, dentro do teu coração está dentro do meu coração está a tua lei. Tem que estar dentro do coração, das pessoas, que a lei de Deus é a verdade. A lei de Deus não muda. É difícil, gente, é difícil. As pessoas hoje estão de uma tal maneira que ela acha que pode mudar a lei de Deus, e não é assim. Capítulo 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Aos simplices. Quer dizer, a pessoa simples, ela entende a lei de Deus. Ela compreende a lei de Deus. Compreende. Vamos para... Não, voltar aqui para Salmos ainda. Estamos em Salmos. Agora é o versículo 1. Capítulo 1, versículos do 1 ao 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Quer dizer, ele está falando aqui, era bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. O que é o conselho dos ímpios? Era usar droga, era você abandonar a Bíblia Sagrada, era tudo que tem de ruim no mundo. É o conselho dos ímpios. Bem-aventurado é aquela pessoa, homem ou mulher, que não segue o conselho de pessoas más. Vamos para o Novo Testamento, Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2.
Tiago, capítulo 2, o verso 8. Se vós, contudo, observais a lei rege a segunda Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Quer dizer, que era o que eu acabei de falar antes, quero amar os seus inimigos. Quero, se a pessoa é ímpia, se a pessoa é mal educada, se a pessoa é perversa, ora pela aquela pessoa. Ora pela aquela pessoa ímpia. Não se iguala a ela. Ore por ela. Ou se você machucou uma pessoa, não o critique, você está errado. Não o critique, ore por ela. Tiago capítulo 1 e o verso 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, nela perverserá, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, será bem-aventurado no que realizar. Quer dizer, quer se andar retamente, quer se respeitar os mandamentos, as leis, ela vai andar sempre na verdade, ela vai andar sempre em comunhão com as pessoas, sempre com um sorriso na cara, sempre de bom humor. Por quê? Deus está com você. Tudo muda. Capítulo 2, versos 14 a 24. Meus irmãos, qual é o preceito? Qual é o proveito, se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiver carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé? Eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fase sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar do próprio filho, Isaque. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras com efeito. Foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura, a qual diz, ora Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Quer dizer, não adianta ter fé e você não ajudar uma pessoa. Com palavras, por oração. Se você ver que aquela pessoa está sofrendo, que aquela pessoa está em maus lençóis na vida, que ela está desanimada, você percebe que aquela pessoa está entrando em depressão, vai lá, eu sei que é difícil a pessoa não aceitar, mas com jeito, ora para Deus, que Ele vai falar como você vai lidar com essa situação. Não tenha medo. Não deixe aquela pessoa sofrer. Vai e restaura aquela pessoa. Possa ser o mais difícil que pareça, mas vai lá e ajuda aquela pessoa. Vamos para... Eu vou deixar o Apocalipse para o final, que é o último livro da Bíblia. Ele tem Apocalipse aqui, para uma motivação, para o povo. Apocalipse não é para ter medo, Apocalipse é para ter esperança na volta do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Vamos para Isaías. Vamos para Isaías, capítulo 42, capítulo 6 primeiro, capítulo 6,
e os versos 3 e 5. E chamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. À base do limiar se moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirará do altar com uma tenaz. Eu vou ler o versículo 7 também, que é muito interessante. Como a brasa tocou na minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Quer dizer, quando Isaías teve essa visão dos querubins, ele entrou, ele viu o reino dos céus, os querubins dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a glória para o Senhor. Ele se sentiu impuro, porque ele vivia numa sociedade impura, que era de pessoas impuras, que era de pessoas ímpias, que falavam palavras que não eram aproveitadas, que eram pessoas de má fé. E ele era o profeta do Senhor. Por isso que ele fala aqui no versículo 5, então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei do Senhor dos exércitos. Quer dizer, ele viu que era Deus, que era Jesus Cristo. Ele se sentiu impuro, porque ela vivia no meio de uma sociedade impura. Capítulo 42 e o verso 21. Isaías 42, 21. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Quer dizer, é o agrado do Senhor você fazer uma lei gloriosa, é você andar no preceito do Senhor. E naquele versículo, capítulo 6, lá, que era que eu esqueci de complementar, que era você, que era que é impura, que era você que é ímpia, ou você que não é nenhum dos dois, mas tem medo, que era de se entregar a Deus. Não tenha. Eu sou impuro, eu não tenho merecimento, de buscar a Deus, eu não mereço. Você merece sim, você tem que ter coragem, de buscar a Deus. Você tem que ter coragem. Então, aqui no versículo 21, foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer e fazer a lei e fazê-la gloriosa. Você tem que andar na lei, para essa lei seja gloriosa para Deus, e essa glória, e esse amor de Deus passe para você. Você entende a grandeza de Deus? Capítulo 52 e os versos 11, o verso 11. Retirai-vos, retirai-vos, sai de lá, não toqueis coisas imundas, sai do meio dela, purificai-vos, que vos levais os utensílios do Senhor. Quer dizer, você tem que ser puro, você tem que estar com as mãos limpas, não impuras, sujas, nas coisas do Senhor, nos utensílios do Senhor. Olha o que aconteceu lá com o rei Belsazar, que está em Daniel. Foi morto, porque mexeu nos utensílios do Senhor. A pessoa que mexe com mãos impuras nos utensílios do Senhor morre. Morre. Ele vai para a morte eterna. Ela não tem salvação. Romanos, vamos lá para o Novo Testamento. Romanos capítulo 13, capítulo 7 e o verso 12. Romanos capítulo 7 e o verso 12. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Quer dizer,
A lei do Senhor é boa. O que tem de errado na lei do Senhor? Nada. A lei é boa e ótima. Vamos para Romanos capítulo 8, os versos... Capítulo 8, os versos 14... os versículos 7 e 14. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Quer dizer, está falando aqui, que se você pecar na carne, é uma inimizade para Deus. Você não pode pecar. Deus odeia o pecado. É 1 a 4, né? Eu falei 14, então vamos ler o versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei do que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne e o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quer dizer, temos que andar com Deus, temos que deixar o Espírito Santo nos acompanhar na nossa vida, entrar em nossos corações e nossa alma. Não pecar, machucar a sua alma. Capítulo 3 e os versos 21. Romanos capítulo 3 e os versos 21. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Quer dizer, é a lei, de Deus para as pessoas e para os profetas. Não muda a lei. Ela foi estabelecida. Capítulo 6 e o verso 2. Capítulo 6 e o verso 2. De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos. Quer dizer, se você confessa, se você aceita Jesus, você se batiza, e você ainda anda no pecado, quer dizer, não tem jeito. Ou você anda com Deus ou você não anda. Capítulo 15 e o verso 16, capítulo 3 e o verso 20. Capítulo 3 e o verso 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Quer dizer, pela lei vem o seu pecado. Ele vai julgar a todos. Se você não se arrepender, se você não buscar a Deus, você será condenado. Não tem jeito de escapar. Ah, mas é grande tolice. Igual os antepassados falavam, é tolice. Não é tolice, é a verdade, é a lei. Capítulo 15, verso 16. Capítulo 15, versos 16. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta lhes seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Quer dizer, se você quer andar junto com Deus, você será ministro, junto com Deus. Você será ministro de Deus. Ministro junto com Deus. Você vai ministrar o seu reino. O reino de Deus. Será sacerdote. Capítulo 12 e o verso 1. Vamos lá voltar para o capítulo 8, 32. Eu esqueci de falar desse versículo. 8, 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós e entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quer dizer, se Deus entregou o seu filho, que era o filho amado de Deus, que era para morrer por todos nós, será que ele não nos ajudará? Claro que ajudará. Claro que está sempre disposto a nos ajudar. Agora eu vou para o versículo
12:1. Capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto tradicional, que é o culto racional. Quer dizer, Deus está gratualiando, né? Dando graças, porque você o aceitou, que você buscou, que ele está ainda a buscar, perseverar toda a sua vida a buscar a Deus. Ele te dá graças. Vamos para João, 1 João, era lá no finzinho da Bíblia, lá. 1 João. Capítulo 5, versos 3 a 4. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Quer dizer, não são nunca penosos a lei de Deus. É fácil guardar, basta querer. Capítulo 13, verso 4. Capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Quer dizer, se você peca, você está transgredindo a lei. Agora o verso 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Quer dizer, a pessoa que peca não conhece a Deus. Aquela pessoa que não anda com Deus não o conhece. Capítulo 2, versos 4 a 5. Aquele que diz: eu conheço e não guardo os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quer dizer, aquela pessoa que fala: eu guardo os mandamentos de Deus, eu amo a Deus. E vive, brigado com o seu irmão ou com a sua irmã. Não olha na cara da sua mãe, do seu pai. É mentiroso. É o que eu acabei de falar. Se você está com raiva, deixe essa raiva de lado, jogue no lixo e pede perdão para aquela pessoa. Se você está errado ou aquela pessoa está errada, converse com ela, que ela vai te pedir perdão ou você pede perdão a ela. Agora vamos para o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 16. E os versos 13, o verso 13. Quando do viver, porém, o Espírito da verdade, ele nos guiará de toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Quer dizer, todos que andam com Deus, que pregam a sua palavra, anunciam a sua profecia, anuncia a sua palavra. Capítulo 17, verso 17. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Quer dizer, a palavra de Deus é sempre a verdade, por isso que você tem que santificar nela. Você tem que estudar, acreditar nela, crer na palavra de Deus. Não desconfie, não duvide, crê na palavra. Capítulo 15, verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Quer dizer, se você guardar os mandamentos de Deus, respeitar, e não pecar, de não respeitar ninguém, guardar os mandamentos certinho, bonito, você está com Deus, você está andando com Deus. Capítulo 8, verso 29. Primeiro, 8, 12. Capítulo 8, verso 12 primeiro. De novo lhes fala Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, a luz da vida, quer dizer, quem segue a Jesus está andando na luz, quem não segue está andando nas trevas.
que significa isso? Cara, na luz espiritual ou nas trevas espiritual. 8:29. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quer dizer, aquele que enviou Jesus, que é Deus, que era o seu Filho, está com ele e nunca deixou ele sozinho. Você acha que o Pai vai nos deixar sozinho? Se não deixou o seu Filho sozinho, nós somos filhos também. Não deixará nós sozinhos, sempre nos aliviará. Capítulo 14, verso 14. Capítulo 14, o verso 14. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Quer dizer, que promessa maravilhosa. Se você está em comunhão com Deus, e se você pedir para Deus alguma coisa, aquela da sua vontade, ou uma coisa que para te ajudar, Deus o fará para você. É do tempo dele, pode demorar, mas é no tempo dele. Capítulo 16 e o verso 24. Até agora nada tendes pedido em meu nome, pedes e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Quer dizer, se você não pediu nada ainda, peça, para que a sua alegria seja completa, que ela seja completa e verdadeira. Vamos lá para 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Capítulo 4, verso 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Quer dizer, que você se santifique nele, você ande junto com ele, e joga fora a prostituição que tem na sua vida, aquela sujeira que tem em sua vida, jogue fora, o seu pecado. Capítulo 5, os versos 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, se você santificar, você está andando com Deus. A Bíblia repete as palavras de Paulo, João, para você seguir. Precisa repetir para você seguir, para você instantaneamente, para que você aceite Deus em sua vida, em seu coração. Agora o verso 16, 18 a 18. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quer dizer, orar mais, buscar mais a Deus. Filipenses. Filipenses capítulo 2 e o verso 2 e o verso 12 e 13. Capítulo 2, os versos de 12 a 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muitos mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto que querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Essa é a promessa de Deus em nossas vidas, realizar boas obras, para a gente, para nós.
quer só coisas boas em nossas vidas. Que promessa maravilhosa! Capítulo 3, versos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quer dizer, você alcança um prêmio, que você aceitou, que você renasceu, que era para Deus. Se você estava com uma pessoa morta, que ela renasceu na vida, que era para Deus. Voltar para 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 15 e o verso 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Sempre que nós temos o Salvador, Jesus Cristo, mas temos que merecer o seu amor, merecer em sua vida. Capítulo 6, versos 19 a 20. Não ficar, ai que bom que temos Jesus, que é o nosso Salvador, quero mais não andar junto com Ele. 6, 19 a 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus do vosso corpo. Quer dizer, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Você está machucando a sua alma quando você peca. Você está afastando o Espírito Santo em sua vida. Vamos para 2 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. 2 Pedro, capítulo 1, os versos 5 a 10. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência social com a vossa fé e a virtude com virtude e o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com piedade a fraternidade, com fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando fazem com que não sejais nem ativos, nem estruturosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação de seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Quer dizer, se você continuar na promessa, no amor de Deus, se você andar junto com Ele, sempre em sua vida, cada ano de sua vida, andai com Deus, nunca tropeçará em lugar nenhum, de não frequentar lugares obscuros, boates, as coisas mundanas, não frequenteis, procurar em uma igreja, não importa a dominação que você é, da sua religião, busque a Deus. Se você não quer ir na igreja, busque a Bíblia Sagrada, ore em sua casa, busque a verdade. Daniel, lá no Velho Testamento. Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. E os versos 15, 18 e 20. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tirastes o teu povo da terra do Egito com a mão poderosa e a ti mesmo adquiristes remote, como hoje se vê, temos pecado e procedido perseveradamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se da tua ira e do furor da tua cidade de Jerusalém, do seu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, fornaram a Jerusalém e o teu povo opróbrio, para que todos os que estão em redor de nós
Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o seu santuário assolado faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus, meus ouvidos e ouve, abre os meus olhos, e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, finados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. É a oração de Daniel para o povo israelita, que estava cativo em Babilônia. Estava orando para que o povo se arrependesse, queria buscar ao Senhor. Que o povo foi cativo em Babilônia, por quê? Que abandonou ao Senhor. Por isso que sofreu o que sofreu por 70 anos, que era cativo em países estranhos, em nações estranhas. Capítulo 10, verso 8. Daniel, capítulo 10 e o verso 8. Fiquei, pois eu só completei esta grande visão, e não restou forças em mim. Meu rosto mudou de cor e desfigurou, e não retive força alguma. É a visão que Daniel teve no capítulo 10, verso 8, que ele ficou, sem entender, que ele ficou maravilhado pela promessa de Deus, que era pela glória de Deus. Vamos lá, para Jó, o livro de Jó, capítulo 42 e o verso 6. 42, verso 6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quer dizer, aquela pessoa que peca, que está sendo castigada, pede perdão a Deus, confessa a Deus os seus pecados. Igual os antigos faziam, que era pegar, que era andar de pó de saco, né, que ela colocava aquelas roupas rasgadas, que era rasgar as suas vestes, né, que os antepassados faziam, que era por causa que ela está pedindo perdão a Deus pelos seus pecados. Efésios, que era lá no Novo Testamento, Efésios, a igreja de os Efésios de Éfeso, a igreja de Éfeso, que Paulo foi até eles para convertê-los. Deixa eu achar aqui Éfeso. Éfeso, capítulo 3, verso 8. A mim, o menor de todos os santos, foi-me dada esta graça, me pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Quer dizer, vou continuar aqui, né? 8, está falando aqui. A mim, o menor de todos os santos, foi-me dada esta graça, pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Que era Paulo, que era para pregar aos gentios. Foi essa missão que Deus que deu para Paulo, que era pregar aos gentios, que era converter as igrejas, que estavam abandonadas, que as pessoas abandonaram a Deus, que era para que as pessoas voltassem a Deus. Versos 16 e 19. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Quer dizer, que a gente tem que se aprofundar, que a gente tem que, mais difícil que seja, entender as profecias, a palavra de Deus, ora pelo Espírito Santo, para que ilumine a sua mente, para que você entenda a palavra de Deus.
Gálatas capítulo 5, versos 22 a 23. Gálatas capítulo 5, versos 22 a 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, do domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Eis que são Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Quer dizer, se você aceita o Espírito Santo em sua vida, você vai andar no Espírito. Provérbios, capítulo 4, lá no Velho Testamento. Provérbios capítulo 4 e o verso 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quer dizer, se você anda com Deus, a sua luz vai brilhar, vai brilhar, vai brilhar de noite e de dia. Para todos os dias, para todos sempre, se você perseverar no amor de Deus. Vou voltar para o Novo Testamento, Colossenses. Vamos para Colossenses, capítulo 1, versos do 9 ao 11. Colossenses, capítulo 1, versos 9 a 11. Por esta razão também nós, desde os dias que ouvimos e não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viveres no modo digno do Senhor, para que o seu íntero agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória em toda perseverança e longanimidade com alegria. Quer dizer, se você quer viver no modo digno, quer no modo verdadeiro, quer sem prejudicar ninguém, sem humilhar ninguém, quer sem passar por cima de ninguém, se você viver na verdade, na estrada para Jesus, na estrada de Deus, você vai ter paz, você não terá pessoas que te perturbam, você está vivendo em boa comunhão com si mesmo. Lógico que vai ter as dificuldades, todo mundo tem, mas você tendo fé, você supera. Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 13. Capítulo 11, verso 13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dávidas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito àqueles que nos pedirem. Quer dizer, que se a pessoa é mau, saber dar boas dávidas aos vossos filhos. Se a pessoa é má no mundo, mas protege o seu filho, protege a sua esposa, ele precisa melhorar lá fora também. Se ele é bom dentro de casa, tem que ser bom para fora. Ele não pode ser duas coisas. Que está falando aqui. A pessoa não pode ser mal. Nem por inteiro e nem por metade. Tem que ser bom. Hebreus. Hebreus capítulo 2 e o verso 11. Hebreus capítulo 2, verso 11. Pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Quer dizer, Jesus não tem vergonha, de chamar a nós de irmãos, de andar junto com a gente, não tem vergonha. Pare de se ficar assim martirizando, achando que Deus não está vendo, não está junto com você. Neemias, capítulo 8, verso 10. Neemias, capítulo 8, verso 10.
Disse-lhes, mas, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviais porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos estremeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Não temeremos. Você não pode temer. A alegria do Senhor é a nossa força. Jeremias capítulo 2 e o verso 13. Jeremias capítulo 2, verso 13. Está no fim dessa pregação já. Eu vou chegar em Apocalipse. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retém as águas. Quer dizer, o povo de Jeremias cometeu 2 males. Cara, e ele pregando a palavra, cara, para o povo se arrepender, cara, para se converter, cara, e aceitar Deus em seus corações e suas vidas. Cara, ele está, cara, agoniando, cara, ele está, cara, reclamando aqui para Deus, que o povo não se arrepende. Versos 6 e 16, capítulo 6, verso 16. Assim diz o Senhor, ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Quer dizer, o povo não obedece à lei de Deus. O povo não obedece à lei de Deus. O povo está andando em maus caminhos. Não obedece. De maneira nenhuma o povo obedece. Vamos lá para Apocalipse. O último livro da Bíblia e o último capítulo, dessa pregação maravilhosa. Apocalipse, capítulo 1. Eu vou começar com o capítulo 1 e o verso... Apocalipse, capítulo 1, verso 17. Lá no comecinho de Apocalipse. Quando vi cair aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. A visão de João, quando teve o começo da revelação de Apocalipse, Deus o chamou para revelar aquelas coisas que iam acontecer no futuro. E João caiu aos seus pés. E Jesus falou para ele, eu sou o primeiro e o último, não temas. É o que a gente tem que fazer também, não temer diante de Deus. Apocalipse 21, capítulo 21, verso 27. Apocalipse, capítulo 21, verso 27. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica a abominação e a mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Se você não mentir mais, se você não se contaminar com coisas mundanas, você será escrito no livro da vida, você vai para a vida eterna. É que o Apocalipse está falando, você irá para a vida eterna. Apocalipse 22 e o verso 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Quer dizer, bem-aventurados, que vão para a vida eterna, que vão ver a glória de Deus, andar com Jesus Cristo, bem-aventurados. Por isso que a gente tem que reaviver, temos que ter o reavivamento moderno, voltar ao primeiro amor. É esse reavivamento que a gente tem que ter, voltar ao primeiro amor. Se você está nas trevas, procure a luz, volte ao primeiro amor, aceita Jesus em sua vida e em seus corações. Vamos orar para fortalecer a nossa fé.
Querido Deus e Pai, muito obrigado por essas horas, minutos e segundos que eu estive contigo, Senhor, pregando a Tua palavra. Pregando para que as pessoas possam voltar ao primeiro amor, possam reaviver, esse reavivamento que as pessoas viveram no passado e que possam reaviver de novo agora no presente, que ele possa continuar no futuro. Por isso, Senhor, meu Deus, penetra no corações dessas pessoas o Teu amor, a Tua palavra, para que as pessoas possam esquecer essas coisas mundanas, que ele possa voltar ao seu primeiro amor. Esse primeiro amor que nos fortalece, que nos revigora, que nos faz feliz. Por isso, meu Deus, muito obrigado por esse momento, de estar pregando a Tua palavra e a motivação para as pessoas. Tudo isso agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Então, povo de Deus, assiste esse vídeo, penetre em seus corações tudo o que eu falei, comentem embaixo, se inscrevam no meu canal, ative o sininho de notificações para vocês receberem o meu vídeo, deixe seu like e me ajude no canal no YouTube. Quero trazer para vocês novos temas de reabastecimento, de reavivamento, de motivação. Eu quero ver vocês respondendo para mim aqui, que teve uma nova experiência na vida. Por favor, me dê a resposta. Comente aqui no meu canal. Quero que vocês tenham uma nova experiência. Eu vou ficar muito feliz. Eu vou dizer glórias a Deus. Tá bom, povo de Deus? Amanhã, qualquer outro dia, eu trago um novo tema para vocês. Uma ótima noite para vocês e até o próximo vídeo. Que Deus os abençoe.